Romanos capítulo 12, nós vamos ler 1 e o 2, os versículos 1 e 2. Para quê? Para responder a pergunta do Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 91. Qual é o dever que Deus requer do homem? A resposta é: o dever que Deus requer do homem é a obediência à sua palavra revelada. Então, o que é que Deus quer do homem? Isso, obediência. Aqui, a sua palavra revelada. Isso daqui, só essa pergunta e essa resposta aqui já desfaz o que o meio pentecostal se apoia, não é? Porque no caso do meio pentecostal, não só o meio pentecostal, mas toda seita, para que ela se fundamente, para que ela subsista, fora o que as Escrituras ensinam, porque se é uma seita, ela não vai ter um embasamento total das Escrituras, e para que eles tenham esse embasamento, eles têm que colocar algo ao lado das Escrituras. Se você for para o catolicismo romano, eles têm a tradição e a autoridade papal. E aí, quando você mostrar as Escrituras para ele, não vai fazer tanto efeito, porque ele diz sim, mas a tradição diz. E os livros apócrifos também, que eles incluíram, os 7 livros, também diz. Então ele desfaz o que você mostra das Escrituras com aquilo que eles acrescentaram às Escrituras. No caso do Espiritismo, que eles dizem também que creem em Jesus e tudo, e que seguem a vontade de Jesus, eles têm o livro de Allan Kardec e o que os Espíritos também dizem para eles, Os espíritos brancos, os espíritos mentirosos, tudo vão trazendo mensagens para eles, e aí não tem como você dizer, mas a Bíblia diz assim, ele diz sim, mas os espíritos disseram tal coisa. No caso dos Mormons têm o Novo Evangelho segundo Jesus Cristo, aquele livro dele lá, justamente para contrapor as Escrituras. Aí você vai para os Adventistas do sétimo dia, quem é que está do lado das Escrituras, dizendo coisas que às vezes eles colocam como tendo o mesmo peso das Escrituras. A Ellen White, a profeta deles, que tem livros e revelações as quais eles seguem. Os Testemunhos de Jeová, tem a Torre de Vigia, tem a Sentinela. Então veja que para onde essas pessoas correm para embasar aquilo que creem e que a Escritura desfaz, sem entender algo que eles coloquem com o mesmo peso ao lado das Escrituras. Os pentecostais têm as novas revelações. Sim, mas Deus me revelou. Ok, qual é o texto que isso está? Não, ele me revelou agora, é algo novo. Opa, algo novo é um problema. Por quê? O dever que Deus requer do homem é a obediência à sua santa palavra. Veja que nós temos os catecismos, as confissões de fé, mas nós não colocamos elas como tendo o mesmo peso das Escrituras. Pelo contrário, elas são subordinadas às Escrituras. E o interessante, irmão Livaldo, é que os catecismos e a confissão mandam você ir para as Escrituras. Elas não dizem venham para mim, elas dizem vá para as Escrituras. É diferente, não é? É diferente porque obedece a palavra revelada de Deus, não? A Escritura tem a palavra revelada, a gente sabe que é Cristo, e a gente baseia na Bíblia, na palavra verdadeira, que é a essência da palavra de Deus. Não acrescenta nem tira, apenas prega como ela é para ser pregada.
Se algum dos irmãos, irmãs quiserem comentar alguma coisa, viu? É só levantar a mão, pegar o microfone e nos agraciar com a contribuição de vocês. Então veja o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Sejam transformados, ou seja, sejam o contrário do que esse século apresenta para vocês. O que esse século está fazendo, pessoal? Vocês queriam relatar, dentro do que vocês conhecem, o que esse século está fazendo com as famílias? O que esse século, os ensinamentos, a cultura, a ideologia, o que tem feito com as crianças, com os jovens? Está tudo normal? Vocês não veem problema nenhum? Me digam aí, agora é com vocês, depois o irmão Paulo fala, mas eu queria saber de vocês. Vocês têm algo, vocês já identificaram algo que este século, que essa cultura deste mundo, essas ideologias, essas doutrinas do mundo, o que elas têm feito com as famílias, com os jovens, com as crianças? Ou não tem nada de errado? O que é que vocês têm a dizer? Não esperem eu chamar nominalmente. A questão da imoralidade, questão familiar, da hierarquia, obediência aos pais, obediência também a Deus, segundo sua palavra, a questão do testemunho de ser cristão, porque no século cristãos é meio difícil, é muito mais crítica do que uma certa aceitação, vamos dizer assim, né? Então o cristianismo agora está sendo muito banalizado e desrespeitado, né? Então está sendo difícil, está como se fosse voltando à era da igreja, né? No início do cristianismo, que era caçado, era colocado agora não lembro, mas era sendo com festa para na arena, sendo tocha, sendo alimento de leão. Então assim, a escassez da fé e a imoralidade, sabe? É algo muito complicado no momento. Muito bem. Como é a primeira vez que você compartilha aqui, se apresente, por favor, Igor. O nosso querido irmão Igor. Alguém mais quer contribuir aí com identificar com alguma coisa nesse século? Né? Porque quando o apóstolo Paulo diz assim, e não vos conformeis com este século, ele não está falando basicamente do século dele, não. Ele está falando da secularidade comum do mundo, da secularidade natural do mundo. É aquilo que o mundo sempre prega, é aquilo que o mundo sempre busca. Né? Como o Igor colocou, a perseguição ela está vindo de forma ideológica, ela está vindo de forma doutrinária, não é? No entanto, aqui, pelo menos no Brasil. No entanto, em outros países já existem prisões, pessoas sendo mortas por causa do nome de Cristo. Mas aqui no Brasil, na América Latina, a perseguição é muito ideológica. Só que ela não para por aí. Os cristãos, aqueles que são fiéis, eles tendem a não se conformar com esse século. Então eles batem de frente, eles não aceitam, eles não se dobram, eles não se curvam. Isso irrita muito aqueles que tiveram muito trabalho para implantar a ideologia deles. E aí é quando vão criar leis para prender você, porque
não casou com um homossexual, vão prender você porque você discrimina ou fala mal de quem usa drogas, né, que você pregou para quem usou drogas, isso significa que você não aceita o que usa drogas, mas você vai vendo que eles estão liberando de tudo para que você não tenha mais o que pregar. Só que quem é fiel vai se manter firme, e aí eles vão colocar leis que te oprimam, né, e que façam com que você sofra nesse sentido. Mais alguém aí quer falar? Só aí eu mesmo, né? Então, o irmão Lorival, o que tem identificado desse século? Eu tenho identificado uma distorção das coisas, como, por exemplo, a ideologia de gênero. As crianças, né, atualmente, quem escolhe o sexo, o que quer ser. Deus não criou o homem e a mulher para isso, para escolher o sexo que queira. Criou a família, homem, mulher e filho. Não esse casamento que eles inventam aí, mulher com mulher, homem com homem, que não existe inferno. Tudo isso é mentira. Creio em Deus, está salvo. A salvação é para todos. Todos estão salvos. Ninguém está condenado. Mas não é assim. O homem, ele tem por obrigação de examinar as Escrituras, porque ele, examinando as Escrituras, ele vai despertar para a verdade, para o Evangelho, como ele é, a essência da palavra genuína de Deus verdadeira. E não isso que eles criam por aí. Eu não concordo com isso, poderia ser assim, eu acho que é assim. Não é. O Evangelho, ele tem que ser perfeito, não como a gente vai ver isso aí em Apocalipse, que a gente não pode acrescentar nem tirar, porque se a gente fazer isso, Deus tira do livro da vida a nossa salvação. Então, aqueles que estão infiltrados na igreja, né, essa fala do irmão Lorival é importante, porque você observa que as coisas estão ficando muito simples e muito fáceis, né? Para você ser cristão hoje em dia não tem custo nenhum, né? É só você se moldar a tudo, e aí você é bem querido. Só que Jesus Cristo deixou bem claro que há uma semente que cai em uma terra. Então observe, né, esse contexto que o irmão Lorival colocou, né, que Deus não riscará o livro do nome da vida, do livro da vida, aquele que é fiel. Por quê? Porque a semente que cai no interior do cristão genuíno, a semente verdadeira que cai em boa terra, a terra que foi preparada pelo próprio Deus, ela vai dar frutos, ela vai germinar e dar frutos. Só que Jesus Cristo fala de outros que estão na igreja também, que são riscados, que são arrancados, mas não é que um dia eles tiveram a salvação e foram tirados dele a salvação, é que eles nunca tiveram a salvação, mas eles estão no meio dos salvos. Eles estão compartilhando de tudo que os salvos compartilham, né? Os dons do Espírito Santo, tudo, as alegrias, o culto, tudo eles partilham. Mas há espinhos no interior deles. E aí quando vem a sedição, né? A sedução do mundo, das riquezas, dos prazeres, eles se sentem sufocados e aí caem fora, porque essa sedução, esses espinhos não deixam eles crescer. Depois Jesus Cristo diz também: tem aqueles que o seu interior é como pedras, não é terra boa, e a semente caiu lá e veio um sol muito forte. E Jesus Cristo diz que agora é o oposto, não é mais os prazeres que vão afastar esse joio, que vai afastar esses que estavam na igreja, mas agora é a perseguição,
é o calor do sol, da dor, da perseguição. Eles até se alegram com a palavra, né, compartilham dela e tudo. Mas quando o sol vem potente sobre eles, por não terem raiz, eles murcham, ou seja, eles caem fora. Então nós precisamos estar atentos a isso. Que terra foi essa onde caiu a palavra em nós? É uma terra que foi arada pelo próprio Deus? É uma terra boa? É uma terra que está dando frutos? Ou é uma terra onde tem muitas pedras ou onde tem muitos espinhos? Então precisamos estar atentos a isso, porque aquele que é de Deus, ele garante até o fim. Mas para saber se você é de Deus, você precisa saber o que você tem vivido dele, como é a tua vida diante dele. Porque o apóstolo Paulo ele está dizendo o seguinte: não vos conformeis, não aceitem, não admitam, não façam isso de se conformar com este século. Aí ele diz, e além de você não se conformar, você tem que se transformar pela renovação da sua mente. A sua mente ela tem que estar sempre renovada. Mas renovada a quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a sua mente se renova, quando ela encontra essas verdades ocultas a você um dia, quando você experimenta dessa verdade, dessa renovação, aí você agora sente, você se alimenta da boa vontade de Deus, da agradável vontade de Deus, da perfeita vontade de Deus. E aonde está a vontade de Deus? Como o catecismo deixou bem claro, na palavra revelada de Deus, na palavra revelada dele, que é as suas sagradas escrituras. E aí, o que nós devemos moldar? A vontade de Deus. Porque a pergunta qual é o dever que Deus requer do homem? É que a gente se molde a palavra dele. Sim, mas o que em nós tem que ser moldado a palavra dele? E agora eu quero que cada um diga, sim, pode dizer qualquer coisa, pode chutar dentro daquilo que você tem uma leve noção. Ninguém aqui está exigindo teologia sistemática e exegese e tudo de ninguém, não. É algo de você mesmo, que você conhece. Me diga, o que Pesta Deus exige? O que em você Deus exige? Que seja conforme a vontade dele. Ter mais conhecimento na palavra dele. O conhecimento. A obediência e lutar contra a natureza pecaminosa. A guerra da alma, não é? O que em você, Deus quer que seja moldado a palavra dele? Seguir Cristo mais próximo da santidade. Seguir o exemplo de Cristo. Ok. O que, irmão Oswaldo? Obedecer as Sagradas Escrituras, porque não vivemos uma época, como o pastor em que sejamos primeiramente colocados como sacrifício vivo, sabendo que a nossa vida, nosso modo de viver é um sacrifício. Sacrifício como? Quando a minha carne tem as suas vontades, seu desejo, eu a recuso, e recuso por causa do Cristo, eu estou sacrificando. Então, estou vivo, é um sacrifício vivo. E também, quando o pastor Leo disse sobre não nos conformeis com o presente século, e as pessoas estão se conformando. Está virando uma banalidade, por exemplo. Eu lembro que uma questão de divórcio era um escândalo, era uma vergonha para a família. Algum filho ou filha se divorciar. Alguém que teve uma gestação não desejada através do namoro, mesmo que casasse, mas era vergonhoso. Hoje é uma coisa banal. Alguém que engravidou
E a transformação dessa mente é quando somos seduzidos todos os dias, quer seja na escola, no trabalho, a nos conformarmos. É assim mesmo. Quantos pais e mães choraram por opções dos filhos que foram induzidos a pensarem como sistema, daquilo que as pessoas dizem, né? E hoje em dia ficaram sem força de querer reagir sobre a sua crença, sobre a sua credibilidade, sendo chamados para de retrógrados, né? Que são pessoas que estão velhas. Então eu penso nisso, permanecer com a mesma mentalidade sã, cristã, e isso vai ser chamado como louco, nós seremos, sabe, taxado como louco. E hoje permanecer nessa mesma visão, assim, Senhor, ficar nesse mesmo pensamento, na mesma fé, na mesma crença da palavra de Deus. A dificuldade tem sido isso. Parece que o sistema diz assim, mas é comum, é normal. E se puder, a gente diz, não é comum, é normal. Mas está presente. Isso mesmo. E a gente, isso que o irmão Oswaldo falou é muito importante, porque além do sistema do mundo, né, desse século, dizer que isso é normal, repetir tanto que isso é normal, você assiste isso. Então você passa na rua, vê coisas que antigamente era escândalo absurdo, mas você vê, depois tem mais gente, depois mais gente, daqui a pouco é a maioria. E você sai de casa e vê, naturalmente se esfria. Naturalmente você começa a achar isso comum, natural, normal, né? Besteira e tal, porque você já viu tanto. Um exemplo que eu uso muito é quando eu trabalhava no regional de vigilante. Eu fui escalado para um necrotério e tinha alguém que trabalha, né, abrindo o corpo e tudo. E ele estava bem natural, abrindo lá, pegava as tripas, botava do lado e tal, não sei o que, eu saí logo de perto. E depois eu fiquei curioso, porque ele estava fazendo isso e ao mesmo tempo lanchando, né? Pegando o hambúrguer dele, morria e tal, e fazia aquilo outro, bebia o refrigerantezinho dele. E eu fiquei curioso com aquilo. Depois eu perguntei, tu não sente nojo não, tu não sente assim, não se sente mal não. Ele disse, no começo, quando eu estava iniciando meu trabalho, eu quase não suportava o cheiro, ficava engoliando, passando mal e tudo. Hoje em dia está tranquilo, hoje em dia eu não sinto mais problema nenhum quanto a isso. Por quê? Porque ele viveu tanto aquilo que se tornou natural. Então a nossa guerra, a nossa luta é isso que Paulo disse: não aceitem, não se conformem. Ou seja, você vê o que Deus pede e você diz, então não aceite. Se Deus pede o contrário disso daí, não vou aceitar nunca, não é? Jéssica? A questão da obediência, né? Como eles falaram, eu não se curvar para os pecados do mundo. Isso. Agora veja, nós não podemos esquecer, pessoal, que nós precisamos moldar o nosso ser em todos os aspectos, a palavra de Deus. Porque me diga, vamos lá, analisem criticamente. Suponha que você é obediente à palavra de Deus. Você não responde aos seus pais, você é subordinado, você não se submete a vícios, você é alguém que corrige as pessoas erradas, é alguém que prega o Evangelho. Então, o seu comportamento, ali, suas ações, eles estão moldados, né, a palavra de Deus, certo? Mas aí você é uma pessoa deprimida, você é uma pessoa ansiosa, não é? Você não tem paciência de esperar as coisas, sofre muito quando as coisas não acontecem do seu jeito. E aí? Você está moldado à palavra de Deus? Ou não? Está ou não está? O que é que vocês acham? Essa pessoa está moldada à palavra de Deus? Em parte sim, nas questões doutrinárias, mas ela não vive
internamente isso aí, né? Então, em parte sim, e em parte não. Mas faltou o irmão Lorivaldo, passaria depois o irmão Osmar vai falar, faltou o senhor comentar a respeito desse aspecto aí, não é do se conformar com esse século. Como é que está? As coisas estão se caminhando mais para um conformismo com este século por parte dos cristãos, ou os cristãos estão vivendo o que o apóstolo Paulo mandou? Irmão, hoje, os cristãos, assim, genuínos, eu vou dar um exemplo. Cristãos que querem ser moderados, eles até se conformam. Mas nós, como cristãos verdadeiros, a gente não pode se conformar de maneira nenhuma. Porque se a gente se conformar, a gente está sendo conivente, feito alguns estão sendo, né? E a gente não pode concordar com isso. Porque a gente sempre tem que estar alegre em Cristo e fazer a vontade dele perfeita, não pela metade. Tem que ser uma coisa genuinamente perfeita. Amém, é verdade. O irmão Oswaldo vai falar alguma coisa? Há um sentimento verdadeiro e das pessoas praticarem e se curvarem à palavra de Deus. Mas há um engano ou uma perturbação quando você está obedecendo a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus e parece que não tem retorno. É como o salmista disse, renova em mim a alegria da salvação. Por que a alegria da salvação? Por que não qualquer outra alegria? Não. Porque mediante a todas as circunstâncias, você ser salvo mediante o poder de Deus, não vos alegreis porque os Espíritos obedecem a Cristo através dos discípulos, mas que os vossos nomes estão arrolados no livro da vida. Existe alegria melhor do que essa? Satisfação. Verdade. Então, o que acontece hoje é esse conflito interno que muitas vezes você quer ser aceito no trabalho, como cristão. Hoje em dia o homossexual parece que é mais aceito do que o cristão. Por quê? Porque o homossexual é liberal a tudo, mas o cristão tem regras, limites e obediência. Então isso que o sistema não quer isso. Então ele vai relacionar mais pessoas que estejam no sistema e vai querer destruir. Aí você já sente um certo rejeição. Você vai ser rejeitado na escola, na turminha, aí começa aqueles grupos. Se você não tiver um grupo também, você vai começar a se sentir que você é que é o errado. Não que você está errado, você é o certo dentro do sistema todo. Você, como cristão, é o certo, mediante a palavra de Deus, seguindo a Deus. Aí fez me lembrar Asaf, quando ele diz, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Porque ele andava como cristão, mas quando ele olhava os ímpios, bebiam, se embriagavam, se prostituíam e prosperavam humanamente. E ele disse, por que eu fico como se estivesse me policiando, não faço isso, não faço aquilo, isso não agrada? E isso devia trazer um retorno de satisfação. Muitas vezes é isso. O problema não é que você está errado, você está certo. É muitas vezes você esperar de quem vem o reconhecimento. Muitas vezes nós esperamos de pessoas erradas. Queremos de um professor, de um supervisor, de um encarregado, muitas vezes até de parentes e amigos. E essas pessoas não nos dão. Pelo menos eles querem que nós sejamos iguais a ele. Aí quando nós percebemos que temos Deus, aí por isso que o Senhor renova a alegria da salvação, porque eu sei que nisto estou pegando. Aí deve-se se sentir fortalecido, porque nós é que vamos doutrinar, pôr em ordem, mostrar o que é certo para esse sistema moderno. Muito bem, é isso mesmo. O senhor ia falar alguma coisa? Eu digo assim que o cristão verdadeiro, ele tem que prevalecer até o fim, como está escrito nas Escrituras, que quando diz, perseverares até o fim, dar-te-ei a coroa da justiça. Se a gente já tem essa coroa, a gente tem que perseverar até o fim, porque essa coroa ninguém
dia, aquilo que Deus determinou para o homem e ele ordenou, jamais será tirado. Amém, é verdade. Veja, irmãos, essa questão do que Deus requer de nós, a obediência à sua palavra, em quais aspectos? Nas 4 dimensões do nosso ser, sabe? Por exemplo, como se resume os 10 mandamentos? Vocês lembram como é o resumo dos 10 mandamentos? Amar ao próximo, nosso mesmo. Isso é o resumo dos 6 últimos, não é? E o resumo dos 4 primeiros? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que amar a Deus acima de todas as coisas é você moldar o teu ser nas 4 dimensões a palavra de Deus. Quais são essas 4 dimensões? Jesus Cristo disse: olha, amarás o Senhor teu Deus como? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força e de toda a tua alma. São essas 4 dimensões, irmãos. Ou a gente molda tudo isso à palavra de Deus, ou se faltar algo, faltou tudo. Veja, amar a Deus de todo o teu coração seria o quê? O que deveria pertencer ao Senhor, que é teu? O coração aponta para quê? Desejos e sentimentos, não é? Então, de todos os teus desejos, de todos os teus sentimentos, ame o Senhor. Molde os teus sentimentos, molde os teus desejos, prazeres ao Senhor. Não se conforme com os desejos e prazeres que o mundo ensina. E o que será amar a Deus com toda a tua força? Para que você usa a sua força? Para trabalhar, estudar, Isso. ir para a academia. Para viver sua vida realizando coisas e buscando coisas, não é? Então a tua energia, a tua força tem que glorificar a Deus. Por que você trabalha tanto? Se a resposta não for porque eu quero glorificar o meu Deus com o meu trabalho, então não está usando a sua força. O senhor ia falar? Aí se for. Não, que eu tinha, o irmão já falou, aí a gente tem que glorificar Deus com toda nossa força, todo entendimento. Então é isso aí, como o irmão falou. Então, mas veja, toda a nossa força, então, o seu vigor, os seus músculos, a sua energia, a sua juventude, a energia que você tem que ir em direção da glória de Deus. Tudo que você tem de força, use para glorificar a Deus. Aí vem todo o teu entendimento, isso é fácil, né? Então você glorifica a Deus com o seu entendimento. Só em conhecendo as Escrituras, é isso? Não. Conhecendo tudo que Ele te confiou. Por exemplo, os jovens estão estudando, tem que glorificar a Deus, assimilando, conhecendo tudo que está sendo passado ali. E quando alguém disser, nossa, tu pega tão bem as coisas, tu te dedica tão bem aos estudos, que é isso? Tu és jovem, tu podia estar curtindo com a gente, deixando esse negócio de estudo para lá, chuta na prova, faz assim, faz aquilo. Não é isso que meu Deus quer de mim. Percebe? Todo o teu entendimento, tudo que você consegue captar, assimilar das coisas naturais que Deus criou, quanto especialmente das Sagradas Escrituras. Você dá o seu máximo para assimilar o maior conteúdo possível, com o propósito de alegrar a Deus. E o que dizer de toda a tua alma? O que Cristo quis dizer com isso? A alma aponta para quê?
Olha, a alma seria a única forma que você teria para provar que não é um hipócrita. Porque o que você guarda no coração se manifesta pelas suas atitudes. As pessoas conhecem o teu coração pelo teu viver, pelo teu comportamento, tudo bem, mas você pode enganar elas também ou não? Pode, não é? Porque o seu coração pode ser mau, mas você na frente das pessoas se comporta bem. E a pessoa vai dizer, nossa, essa pessoa é muito boa, cara. Eu sei que é, vê só como ela ajuda o próximo e tal, né? E aí, você, no coração é mal, né? Mas você está enganando. O amar ao Senhor de toda a tua alma é de toda a tua sinceridade, de forma genuína, de forma legítima. É aquilo que é guardado mais íntimo teu, é só tu e Ele. Por exemplo, quando você se tranca no quarto e vai orar a Ele, e vai derramar aos pés dele aquilo que você quer nele, o quanto Ele é belo, o quanto Ele é maravilhoso, e pede a Ele e tudo, sem ninguém ver, sem você sair dizendo para as pessoas, isso é amar a Ele de toda a alma. Quando os teus interesses, é óbvio, é a glória dele. E não, eu vou pedir, porque no quarto trancado Jesus Cristo disse que eu ia ser recompensado, então pela recompensa eu estou aqui. Não, mas é algo teu, lá no íntimo. Ninguém conhece o teu interior, só Deus. Então, amar a Ele de toda a tua alma é amar a Ele de uma forma que só Ele pode ver e ninguém mais. Tá, irmãos? Então a gente vai trabalhar em cima desses aspectos para a gente dar ao Senhor as nossas emoções, a nossa confiança, a nossa segurança, dar ao Senhor a nossa força, dar ao Senhor a nossa sinceridade e dar ao Senhor o nosso entendimento, o máximo que pudermos. Concorda, irmão? Sim, concordo, sim. Então, algum irmão tem algo a acrescentar, questionar? Nós chegamos no nosso tempo de encerrar, mas se quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Não? Então eu agradeço a presença dos amados irmãos. É muito bom poder compartilhar, né, desse precioso tesouro dos céus com os irmãos, receber dos irmãos, né, e oferecer aos irmãos aquilo que Cristo tem nos dado. Vamos para o nosso momento ágape e até domingo, né? Domingo teremos aqui a Santa Ceia, o pastor Marcos também vai estar, e quinta-feira que vem eu não poderei estar aqui porque eu vou viajar para Bahia. Então, se os irmãos quiserem combinar entre vocês de ter o estudo, podem vir e dar o estudo, mas eu não vou poder estar porque eu vou estar na Bahia, no presbitério, né, resolvendo umas coisas por lá. Não, a gente faz o seguinte, um dia de descanso, porque uma sala de aula sem o professor falta alguma coisa. Está entendendo? Tem vários professores aqui, o senhor Não também é. Aí a gente vai fugir do assunto. E o professor substituto ficaram? Não é assim. Como está escrito, é grande. como está escrito em Romanos 12, verso 13, veja o que diz: ó, profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus. Então você tem que fazer isso: sabedoria e conhecimento de Deus. Então, olha, irmãos, nós vamos então ter o domingo, aí quinta-feira não teremos o estudo, mas quando faltar, normaliza. Domingo eu acredito que vai dar tempo de vir para cá. A gente sai de lá no sábado, não sei se vai sair à noite de lá no sábado, mas eu acredito que dá tempo. No entanto, já vai ficar o irmão Osmar, né, porque o senhor pregou já, aí o irmão Osmar vai ficar encarregado de pregar, mas eu queria que o senhor, por prevenção, que ele está doente, né, inclusive vou pedir oração pelos doentes da igreja, que é o irmão Osmar, a irmã Betânia. A gente disse que marcasse que ia servir o terceiro domingo, não era? O senhor pregou. O irmão não pregou. Não. O senhor pregou a última vez, não foi? Aí eu
vai ser eu, esse próximo domingo, eu digo, olha, como o irmão desempregou, o senhor ia pregar, né, antes do terceiro domingo. Só que, como eu vou viajar e talvez eu não volte no terceiro domingo, aí ele prega, porque o senhor já pregou antes, ele ainda não pregou, ele passou esse tempo sem pregar. Mas, como ele está doente, aí eu queria que o senhor deixasse guardado uma pregação, porque se ele não puder vir, aí não fica sem o culto. Pode ser? Não, pode sim, ele prega, se for possível, faça parte da liturgia. Aí o senhor está da pregação. Se por acaso ele não puder vir, Sim. aí o senhor vai precisar de uma pregação e a liturgia. Amém. Pode ser, né? Pronto, então, meus irmãos, vamos.